Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos nesse bate-papo mais que especial. Você já parou para pensar no quanto o seu corpo traz consigo memórias e como isso influencia no prazer, no sentir, no se libertar para sentir? Hoje a conversa é com alguém muito especial e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui na nossa live. Vai ser um convite realmente para curar feridas do feminino, né? Não só do feminino, porque corpo é corpo. E de verdade vai ser assim um convite para desmistificar essa filosofia tão preciosa que é o Tantra. Então, gente, eu quero convidar vocês a enviarem essa live, convidar essa live para as pessoas que vocês gostam, para beber dessa fonte, né? Dessa fonte preciosa que vai abrir os seus olhos para entender que você pode viver mais leve, que você pode viver melhor. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Contem aqui pra mim nos comentários, tá tudo certinho. Quantas são as mulheres que chegam até mim na terapia, né? Sentindo muitas vezes um peso no corpo, com tantas crenças limitantes, com vergonha, com culpa, com medo de sentir prazer. E quantas são as mulheres que trazem consigo traumas, dores profundas que se manifestam no corpo e que não permitem, né, que elas possam viver em plenitude com o feminino sagrado delas. Então, quando eu, Juliana, conheci o Tantra como filosofia, eu entendi que ele fala muito mais profundo do que a gente ouve dizer por aí. E hoje a nossa missão aqui é exatamente desmistificar o Tantra, né? Porque o Tantra, ele é um convite para que a gente acesse o nosso corpo como um templo sagrado, um templo da consciência. E eu escolhi uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que eu confio muito no trabalho dele. Admiro como pessoa, como pai, né? E é uma pessoa que realmente estuda, de fato, a expansão da consciência, né? Que tá ali, ó, trabalhando diariamente para se melhorar. E então, nada melhor do que o Marcelo, né? Para falar do Tantra. Então, eu vou convidar ele aqui para entrar na nossa live. E vocês aproveitem, viu? E façam as perguntas que vocês... Ele vai dar o melhor dele nas respostas. Mas já te enviei o convite. Seja muito bem-vinda, Rê, Mi, Gil, minha mãe, Su, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos só esperar o Marcelo entrar. Deixa eu ver aqui. Que ele já estava assistindo a live já. Enquanto ele entra na live, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Alguém aqui já conhece o Tantra? Já ouviu falar no Tantra? Já experimentou o Tantra? Contem aqui para mim nos comentários. Se é algo novo para vocês. Ou se não, se é algo que vocês já conhecem. Eu tô vendo aqui que ele não está conseguindo entrar, mas se você estiver tentando entrar pelo notebook, é capaz que você não consiga. Então, é melhor você entrar pelo celular mesmo, tá? Vocês já conhecem, gente, o Tantra? Quem aqui das mulheres já ouviu falar em vaginite, por exemplo?
é uma filosofia de vida, mãe, na onde você aprende a perceber o seu corpo como um templo sagrado. Veja bem, minha mãe está na live. Já ouviu falar, Mi? Mas não tem muito conhecimento sobre. Gente, o Tantra, ele é uma filosofia, né, que ajuda você a aguçar o sentir. Eu vou deixar o óbvio, né? O especialista falar a respeito disso, mas assim, tem muitas mulheres que elas carregam em si bloqueios profundos, fica registrado no nosso corpo, todo trauma fica registrado no corpo, né? E aí o que acontece é que ele se manifesta, né? E muitas vezes a pessoa não consegue ter relação, não consegue ter prazer por conta dos traumas que estão registrados no corpo. E o Tantra, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de liberar. Má, eu te convidei de novo, tá? E muitas vezes a pessoa não consegue. Agora sim. Só nós estamos te vendo. Já tá me vendo já? Por conta dos traumas que estão registrados no corpo. Não, agora não estou te vendo ainda não. Ele tem esse poder. Então, peraí. Ele tem esse poder de liberar. Só preciso que você abaixe o outro volume. Má, aí. Stephanie, seja bem-vinda. Dan. Quando geralmente é mais difícil, a live é melhor ainda, tá? Eu acho bem. Aí, agora sim. Seja bem-vindo, Mar. Marcelo. Tudo bom, Juliana? O Marcelo, tudo bem, graças a Deus. O Marcelo, gente, ele, além de tudo, é filósofo. Veja bem. Oh, meu Deus. Veja bem. Boa noite, gente. Tudo bom? Se apresente para as pessoas, por favor. Eu já fiz uma pré-apresentação aqui sua, mas gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada por ter topado esse bate-papo, né? Tá, joia. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar falando de um assunto tão, assim, de tabu, né, que é o Tantra, né? As pessoas pensam várias coisas sobre o Tantra e eu posso garantir que de 100% que as pessoas pensam sobre o Tantra, verdadeiro mesmo que elas deveriam pensar é só 10. O restante é muita fantasia, muita performance, muito mercado, né? Que é o que mais acontece, infelizmente, hoje em dia. Bom, gente, meu nome é Marcelo, eu sou formado em filosofia, né? Sou professor da rede estadual e eu sou terapeuta tântrico desde 2019. Foi quando eu fui apresentado ao Tantra, né? Eu tenho a mania de falar para as pessoas que você sempre tem 3 caminhos para conhecer o Tantra. O primeiro caminho é a curiosidade, né? O segundo caminho é a sacanagem, falo português claro. E o terceiro é autoconhecimento. No meu caso, foi, a princípio, a curiosidade, né? Porque, infelizmente, a gente cria uma situação de que um diploma acadêmico, uma pós-graduação, um curso, ainda mais ligado à área de humanas, que no caso meu, filosofia, ela te dá um parâmetro de autoconhecimento já. E, na verdade, você não sabe nada sobre você, acho que durante a vida toda, praticamente, né? Não foi pela sacanagem, já falei para vocês, e no caso foi pela curiosidade. Foi uma amiga minha que já estava, né, no Tantra há um bom tempo já, que é a Ashna, ela que foi a minha formadora, ela é formada pela Comuna Metamorfose, que é uma das maiores comunidades tântricas, né, da América Latina, cujo mestre é o Devani Shock, né, que tem um método todo dele preparado para se utilizar para o Tantra, forma excelentes, né, terapeutas, tá? E foi com ela que eu tive a minha formação. Então, a princípio, eu entrei no Tantra por curiosidade e quando eu entrei, eu comecei a ter o choque. E além do choque, né, você tem o encantamento primeiro, e aí depois do choque e encantamento vem a porcaria do ego, que você acha que você já sabe tudo, que você conhece, que você se autocontrola, que você é um superstar, né? Porque eu dominei a ferramenta Tantra. Aí o universo te dá umas voltas na sua vida e faz você, pum, cair de cara no chão. E aí
a única coisa que sobra para você tentar se reerguer de novo, né, é a busca pelo conhecimento, que você vai ter que retornar à escola novamente, estudar tudo de novo, e aí sentir. Porque o Tantra, ele mexe com duas situações muito básicas nossas, que é o corpo e a alma. Entendeu? Então, assim, passei por situações que meu corpo e minha alma foram testados, assim, ao extremo, né? O meu ego foi todinho descascado, que nem um fio, né? Que deu choque para todo lado e em todo mundo, e até em mim mesmo, né? E ainda para ajudar, eu mesmo me jogava água em cima. Então, você imagina a junção de energia elétrica, né? Com água, né? A bomba que acontece. E aí eu tive que, como diz aquele ditado, né? Eu tive que ir pro fundo do poço e cavar mais uns 6 metros para baixo do poço. E depois começar tudo novamente de novo e reaprender aquilo que eu achava que sabia, né? Aí volta na filosofia, vamos colocar assim, praticamente grega, com Sócrates que fala, né? Tudo que sei é que nada sei. E é verdade, a gente nunca sabe Enquanto tudo que a vivos, gente acha. inacabados, né, Mar? Estamos aqui Sim, para evoluir, para aprender. com certeza. Eu falo devagar e amorosamente, um dia de cada vez, né? Quando a gente pensa que a gente já. Eu falo para o pessoal que eu atendo e tudo, eu falo, gente, quanto mais a gente sabe, a gente não sabe, É né? verdade. Às vezes você pensa, eu já curei isso, já está bem resolvido. Acontece alguma coisa, você fala, meu Deus, ainda dói, né? Então é devagar e amorosamente, né? É Uhum, devagar com e certeza. amorosamente. E aí, Má, fala um pouquinho, como que o corpo sente, guarda e se transforma através do Tantra? Vamos lá. A nossa formação, né, aqui no Brasil, é uma formação de origem judaico-cristã. E, infelizmente, né, essa formação judaico-cristã, ela condena o corpo, né, ela domestifica ele, vê ele como pecado e faz a alma ser algo totalmente separado dele, né? Onde as pessoas procuram a fé e abandonam o corpo praticamente, e buscam resolver situações ligadas só à fé, mas a fé, vamos falar uma coisa bem difícil assim, a fé não faz parte do espírito, gente. A Uhum. fé é uma ideia, só, e só uma ideia, entendeu? Então o que acontece? A transformação toda vai ser porque nós vivemos uma sociedade capitalista, né, que vive de desempenho, que vive de competição, que vive de busca pelo primeiro lugar sempre das coisas, e tudo isso afeta a gente desde criança, né? Nós somos domesticados. A primeira palavra que a criança aprende é não. Não é papai nem mamãe, é não. Porque que acontece? Tudo que a criança vai fazer, enquanto ela está deitada, que ela não anda, não, né, só mexe os bracinhos, assim, vira na cama, ela não está em movimento real ainda, de conhecimento, de expansão. Ela só está parada, passivamente observando. Aí a gente fala e teima, né? Papai, mamãe, papai. E ela repete o quê? De forma não consciente. Papá, papá, mamá, mamá. Ah, ela já fala. Não, ela não fala, gente. Desculpa. Né? Ela só balbuceia as coisas que você está fazendo para ela. Quando ela vai para o chão, que ela sente o corpo dela no espaço, os pezinhos, a mão, que vem o tato, o olfato, o paladar, os olhos, a audição, aí ela começa a compreender o que é o mundo espacional para ela. E a primeira coisa que a gente vai ensinar para ela é o não, porque aquilo que chama a atenção dela, ela vai pegar. E quando ela pega, é o tato, né? Primeiro ela olha, né? Ela vai lá, é a visão, ela vê a visão, pega com o tato, traz para perto, geralmente ela chacoalha para ver se faz barulho, põe perto da boca, que na verdade ela está sentindo o cheiro, e ela põe na boca. E o que a gente faz? Não. Tira da mão aqui e faz. Não, ó, caca. E bate às vezes, né? Devagarzinho assim Uhum. mesmo, na mão da criança. Você já está, no caso, domesticando o corpo e os saberes dela. Entendeu? Então já começa, o erro já começa lá, praticamente. Você não permite que a criança que ela expanda, praticamente para poder compreender as coisas. E aí, isso aí, conforme vai crescendo, só vai piorando, né? Porque você vai se adequando a uma sociedade, a uma determinada religião, a uma forma de ser e de estar no mundo. Quando você vai para a escola, tudo aquilo também é uma normatização e uma submissão do corpo a educá-lo a ficar sentado, a falar só a hora que a professora permite que se fala, a levantar só quando ela permite que você levante, e aí você vai indo. Então imagina essa construção vindo no ser humano, mais ainda o peso religioso do pecado do corpo, do que não pode ser feito, não pode ser pensado, não pode ser tocado.
né? O machismo do pai passar no quarto e ver o menino se masturbando, oh, tudo orgulhoso, é meu filho. Mas vai lá pra mãe e fala assim, ó, não vai no quarto agora, que não sei o quê. Se é a menina, é o contrário. O pai corre na mão, Safada, olha o que ela tá safada. fazendo. Educa sua filha, pelo amor de Deus. Tudo isso vai criando o quê? Couraças no corpo da gente. São vários selos de não que vão cobrindo o corpo da gente e vai ter uma hora que isso vai estourar, né? Não é à toa que hoje a sociedade está extremamente doente, de todas as formas possíveis, que vocês imaginarem. Sexualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, afetivamente, está todo mundo doente praticamente. Entendeu? E a gente finge que está bem, comprando roupa, tendo Instagram lindo e maravilhoso, né, com só fotos lindas, belíssimas, citações maravilhosas, né? Mas o ser de verdade, nós, onde está? Isso, onde ele está guardado? Onde ele está escondido? Isso é a grande questão que o Tantra vai ajudar a mexer com isso. Eu não vou usar termos muito técnicos assim, porque eu acho que quanto mais simples ele ser Eu acho. explicado, melhor ele é entendido. Então, assim, você vai ter várias definições de Tantra. Ah, o Tantra significa rede. O Tantra significa manta. O Tantra significa trama, né? De junção das coisas. E com o tempo, com o estudo, você vai entender que o Tantra, na verdade, ele significa presença. Ele tem que estar para acontecer. E a gente nunca está. Esse é o nosso problema. Consciência, né, Má? É a consciência. A gente nunca está. Você está dormindo, você está num nível de consciência. De repente, o celular toca. Você abre o olho. A primeira coisa que você faz é o quê? Olhar o celular. Então você sai de você e vai para o celular. Você já está fora. Já começa o dia estando fora de você. Poucas pessoas conseguem acordar de manhã sem o celular, por exemplo, né? Às vezes eu já consigo acordar uns 5, 6 minutos antes dele tocar, né? Desligo já o alarme e vou fazer minhas coisas. E só vou pegar quando é perto de ir para a escola. Entendeu? Então, assim, as pessoas não conseguem de manhã e já vai olhar a rede social, quem mandou quem mandou o que respondeu, que não sei o quê. Você já começa a dar uma gama de situações onde você já não está. E você, às vezes, coloca lá o fone de ouvido, liga lá no Spotify, não, eu preciso consumir um livro para ser melhor. Eu preciso consumir um podcast para ser melhor. Eu preciso fazer isso. Você nunca está em você de verdade. Você só está adquirindo coisas que você não sabe nem para que você vai usar. Você não tem um Exato. minuto para você. Não Entendeu? sabe nem o para quê, né? É porque eu tenho que fazer porque o outro faz, porque alguém disse, né? E não porque eu realmente quero, né? É um Como, movimento interno, né? como se cada manhã fosse aquele gatilho da pistola de corrida, pá, e todo mundo tem que sair correndo. Para onde? Não sei. Que direção? Também não sei. Quem são meus concorrentes? Todo mundo. Todo mundo está competindo comigo. E, gente, tem gente que não está competindo com você. Tem pessoas que estão vivendo, que estão em consciência e só estão vivendo. E muitas vezes a gente não aceita que a pessoa viva, né? Você quer um choque na pessoa. Ah, ele é muito lerdo, ela é muito mole, ela não foca, e que não sei o que, não sei o que lá. E às vezes a pessoa tem mais consciência do que você, do que realmente ela está fazendo da vida. É onde a gente depois tem que parar e observar e procurar essas pessoas e conversar. Escuta, como você consegue ser assim? Mas não no sentido de crítica, de querer aprender como ela consegue ser assim. E aí você vai ver se aquilo você consegue puxar para sua vida ou não, né? O que serve, né? O que serve e o que não serve. Você sabe, Má, você estava falando, eu estava me lembrando de um caso, né, de uma professora minha, né, que ela estava contando de um atendimento que ela fez e, na verdade, ela tem uma pegada mais espiritualizada da coisa, Uhum. né? E aí ela disse assim para a pessoa: olha, você precisa se apegar mais espiritualmente, você precisa, né, começar seu dia com mais intenção, tal. E aí a pessoa disse assim para ela: mas eu faço isso, e começou a dar uma lista de coisas. Aí ela falou assim: mas você faz sem estar presente, é como se você estivesse batendo o cartão. E a espiritualidade não quer isso. A espiritualidade quer uma entrega verdadeira, uma conexão verdadeira. Então, que você faça uma coisa, mas que você faça presente. Uhum. Eu nunca esqueci ela contando isso, e é verdade. A primeira coisa que eu faço quando a pessoa chega para processo, para constelação nem tanto, mas para Uhum. processo de desenvolvimento comigo, é perguntar, é falar para ela: a partir de hoje, eu quero que você tome banho sentindo a água cair no seu corpo.
que você sinta o cheiro do seu sabonete, que você sinta o gosto da sua comida, que você ouça os sons sem ser o da televisão ou do celular, né? Para a pessoa voltar para o presente. Porque o que acontece? Às vezes eu pergunto para a pessoa: ah, como que foi a sua segunda? E é na sexta? Ela faz assim: deixa eu pensar. O que Uhum. você comeu no seu café da manhã? Ai, peraí, deixa eu pensar. Né? Por quê? Porque não está presente no aqui e agora. Então, o quanto mais consciente a gente tiver, melhor para a gente evoluir num todo, Sim, né? com Num certeza. todo, porque nós somos corpo, mente e espírito, né? Para mim é Uhum. espírito. Sim. E então, quanto mais consciente, melhor. E eu vejo que o Tantra ele tem ele faz esse caminho da consciência, né, Mar? Ele faz. Assim, eu até dou um exemplo bem claro, assim, né? Que, por exemplo, de uma interagente minha, né? Que eu tive. Ela chegou no espaço, né? Bem assim, de forma caótica, né? Eu vou pegar o exemplo dela, porque eu consegui mostrar bastante coisa desse exemplo dela. Ótimo. E o que aconteceu? Ela procurou o Tantra porque ela estava em terapia já, e a terapeuta dela, né, falou: Olha, você já pensou em fazer Tantra? Ela falou: Deus me livre, o que é isso, né? Não estou nem pensando em sexo agora. A terapeuta dela falou: Não, não é sexo. Você tem que procurar um local, né, que trabalhe com o Tantra de uma forma correta, saudável. Não que seja errado trabalhar o sexo, não é isso, gente, tá? Mas que não é o foco principal. Quem foca que o Tantra é só sexo, seria mais ou menos você comparar sem brincadeira, tá? Um chafariz, né? Então, em São Bernardo, um chafariz no Paço Municipal, por exemplo, que nem tem em São Caetano, também um Agora tem chafariz bastante fonte em São com o Bernardo. oceano. Com o oceano. É a mesma comparação, entendeu? Ele é só um pedacinho do que é o Tantra, né? Mas aí o que acontece? Ele é um meio para se alcançar justamente essa presença. Então, eu lembro que ela foi, né, até a clínica, tudo, e ela conversou na época com a Ashna, e a Ashna falou: Olha, eu vou passar o seu caso primeiro, né? Para o Marcelo tá conduzindo você. Por quê? Porque você sofreu uma situação complicada de forma afetiva com o seu noivo, né? Vamos colocar assim. Ela se encantou com o rapaz, estava namorando com ele, ia ficar noivo dele, e ela descobriu que ele já tinha uma outra família. Ele administrava duas mulheres ao mesmo tempo, que ele trabalhava à noite, então ele conseguia ser duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, imagina um choque para ela. Ela estava achando que já estava, tipo, prestes a casar. A família conhecia ele e tudo. Né? O rapaz deu uma costurada boa nas coisas para poder enganar bem ela. E aí o que acontece? Ela voltou, que ela voltou toda travada. Ela não tinha libido mais, né? A vagina dela tinha até retroagido internamente, né? Porque ela tinha deixado de ser praticamente mulher. Ela sentia uma coisa. E aí você vai começar o processo. O processo é qual? Ele foi um choque que veio do afetivo, que fez o corpo entrar para dentro. Então a gente tem que fazer agora o quê? O contrário, tem que expandir isso. Então eu lembro, as primeiras sessões com ela foi que tudo ligado à respiração. Porque a gente não respira. A gente simplesmente, né, se cansa. Respirar, é puxar o ar bem devagar e soltar mais devagar ainda, Ainda. né? É falar um pouco mais pausadamente. Eu sei que eu estou meio acelerado, porque eu sou professor, hoje foi dia de reunião de pais, né? Teve muita coisa na escola, ainda estou né, naquele clima ainda. E a gente sabe que a live também não pode se estender muito também, né? Nós temos Uhum. um certo tempo para fazer. E nos exercícios de respiração, ela, né, que a gente chama de atract, né? Nós sentamos de perna de índio, né? Um em frente com o outro, um olho no olhar, nos olhos do outro, e começamos a respirar. E você vai respirando e vai sentindo a respiração. E vai focar na sua respiração, até você baixar os seus níveis de cortisol, porque você está muito estressado, tem que acalmar a situação. Ela já começou a chorar, né? Quando ela começou a perceber a respiração dela. E aí, dentro do exercício de respiração, no caso, a gente trabalha com alguns textos, trabalha com música também, com a parte, né, de incenso, né, de essências para poder, né, perfumar o ambiente. Ela começou a, você vê no corpo dela, os ombros começarem a se soltarem mais, né, no sentido da tensão que ela vai perdendo. E aí você vai para o segundo processo. Depois de mais ou menos uns 20 minutos que a gente faz, que é
a meditação e a pessoa já fala, eu não sei meditar. A meditação não é, gente, a flor de lótus com os dedinhos assim, com o olhinho fechado. A meditação pode ser de olho aberto, pode ser na posição que você bem entender sentado. O importante é você se perceber, que é a autoconsciência que a gente tem que ter. E aí, acabando isso, né, a respiração, falei para ela, agora eu vou, né, sair da sala e você tira a roupa para poder começar o processo do toque tântrico. Ela já ficou um pouco mais tensa, falou, eu aviso quando você pode entrar? Eu falei isso. Eu esperei todo o tempo do mundo dela para ela abrir né, gritar para mim na sala, olha, pode entrar. Eu entrei. E aí você vai começar o sistema. Ela estava toda travada. E você começa o toque, né? Que no caso é a sensitive, que a gente trabalha no caso, né? Que é o toque bem leve, só na superfície da pele, bem no pelinho da pele mesmo. Quase não toca a pele da pessoa. E tem todo um preparo que nós fazemos, né? Terapeutas, antes de fazer o toque sensitive, e meio que preparamos a pessoa também. Então, conforme o toque ia conduzindo ela, ela ia puxando um pouco de um lado e puxando do outro. E os mantras tocando, né, o incenso queimando e tudo aquilo dando aquele ambiente para ela poder começar a se sentir segura, né? E a gente vai repetindo para ela, olha, você está num ambiente seguro, você está num ambiente propício para você poder se soltar, né? A gente, no caso, os terapeutas, a gente se veste de preto, porque nós somos neutros naquela situação e nós somos só uma parte de uma sombra. Tudo que vai acontecer é a pessoa, não somos nós. Nós só vamos puxar o caminho, né? Nós não somos, que nem às vezes algumas pessoas gostam de colocar várias roupas, não sei o quê. Não é um baile à fantasia. Nós somos o mais simples possível para a pessoa perceber, né, que é ela que está naquele momento, que é o momento íntimo dela. E conforme foi dando os toques no corpo dela todo, ela foi liberando, né? Ela começou a tremer, ela começou a chorar, né? E começou a respirar. Por quê? Quando você toca o corpo automaticamente ele liga a consciência. Quando ele liga a consciência começa a trabalhar o quê? As emoções. E as emoções que estão travadas começam a sair. Né? É uma catarse que a É uma pessoa catarse. sofre ali, E né? ela começa a soltar tudo aquilo que está preso dentro dela. E a gente vai rolando a pessoa, né? Então você fica de barriga para cima, fica de lado, fica de bruços, do outro lado, volta de novo, né? Que a pessoa dá tipo a limpeza dela. Aí vem a parte da massagem íntima. Quando chega na massagem íntima, que é tudo feito, né? Luva, a gente trabalha com óleo de coco, que o maior órgão do corpo humano é a pele. E nós temos a seguinte tradição: aquilo que você não pode comer, você não pode pôr na pele. Porque a pele se alimenta também. Então a gente usa o óleo de coco. E conforme foi fazendo a massagem, né? No caso, na Yoni, que é o nome da vagina feminina pro Tantra, né? No homem, no caso, é Liga. E fui fazendo a massagem com ela, aos poucos, né? De lateral a lateral, né? Dos lábios grossos aos lábios pequenos. E conforme foi passando tudo aquilo, ela foi, no caso, se contorcendo e aos poucos chorando, mas chorando de soluçar. E ela foi se libertando, aos poucos, até a hora que não é o orgasmo, gente, na verdade. Algumas chegam, mas na verdade é justamente a catarse dela, de soltar e desabar, soltar tudo aquilo, chegar até a falar, Dor, né? às Por vezes, que tá você fez retida. isso comigo? Sabe, assim, um grito de desespero, por que você fez isso comigo? Né? O que eu fiz para você? Isso é importante, porque é a cura pela fala também. E a pessoa solta aquilo, né? E depois que passou, né, esse efeito todo, que ela dá aquela respirada profunda, né? A gente pega, se afasta da sala, para ela ter o momento dela, né? Com as coisas dela. Tem muita gente que na segunda vez quando eu abro a porta, né? Eu pergunto, ó, posso entrar, né? Para gente dar continuidade à terapia? A pessoa, muitas vezes, ela tá de barriga para cima e chorando ainda. Algumas estão felizes. Algumas pessoas, que nem no caso dela a primeira vez, ela ficou em posição de feto no colchão onde se é utilizado para fazer o tantra. Ela está em posição de feto. Ela Nossa. se encolheu Ela toda. queria voltar pro útero Queria da mãe. voltar. Exatamente. Aí eu cheguei até perto dela, né, pela lateral. Ela estava com o olho bem fixo, aberto, chorando muito ainda. Eu falei, olha, posso te dar um abraço? Ela fez que sim, ela se ergueu, eu dei um abraço nela. Ela me abraçou como se fosse quase que eu entro dentro dela, a forma que ela abraçou assim, bem forte mesmo.
deu aquela respirada, e eu falei, olha, não precisa falar nada se você não quiser. Ela falou, eu não quero falar. Eu falei, tudo bem. Depois você, uma hora você fica mais calma, você relata, né? Prática via WhatsApp mesmo, para a gente poder continuar o seu trabalho. E esse trabalho foi indo. E conforme foi passando o tempo, as sessões, ela foi aos poucos, se libertando, até o dia que ela já chegou, assim, para fazer como se fosse uma festa para ela, né? A forma de conversar, o brilho nos olhos, o cabelo dela voltou a brilhar, tudo nela começou a ficar melhor. Ela era professora de escolinha, né, infantil. Hoje ela está ligada ao mundo, né, do esoterismo, com cartas, com dança cigana. Ela mudou todinha a vida dela, Nossa, que legal. justamente por causa da situação que ela veio se libertando aos poucos, justamente no Tantra. Porque ela veio se curando de tudo aquilo que não só esse rapaz fez para ela, vamos falar assim, né, mas que toda a vida dela foi passando e aquilo foi acumulando nela e criando uma casca gigante nela. Então, o processo para quebrar isso, ele é enorme. Então, por isso que eu falo Uhum. assim, é um processo. As pessoas muitas vezes vendem o Tantra como se fosse uma massagem simples, ligada à parte sexual. Você foi lá para Até um caboclo, como prostituição, né? alguns são. Alguns são. Eles são, desculpa, são piores ainda, porque assim, É, o poder que o terapeuta tem, né, de cura. naquele momento, e a pessoa está em vulnerabilidade, já por ela estar sem roupa, né, num ambiente que é geralmente com porta fechada, né, é bem complicado. Infelizmente tem pessoas que utilizam muito disso, né, mas aí não é o Tantra, é qualquer outra coisa, gente, menos Tantra. Não é processo terapeuta, não é nada Não, disso. aí é outra coisa, né, Má? É outra Ô, coisa. Má, sabe o que que eu achei interessante? Essa sua fala dela estar ali em posição fetal, né? É que Uhum. dentro do olhar sistêmico, a gente sempre diz que pessoas que buscam muito controlar todas as situações, pessoas que buscam muito a segurança, tem que estar seguro, tem que ter certeza, elas estão buscando o útero da mãe, né? É, Porque foi o lugar, né, mais seguro que a gente esteve, né? é a origem, né? É a casa É da a gente, né? origem, É a é a casa da primeira gente. casa. E aí, quando você fala dessa questão de toda a dor que ela carregou durante a vida dela, quando a gente tem um olhar para a epigenética, a gente também entende que existe também muitas transferências recebidas das outras gerações. Então, as Sim, repressões que a avó, bisavó, né, viveu, né, o silenciamento, muitas vezes, como você disse, não, não pode, é feio, vai para o inferno, hein? Vai para o inferno, né? A culpa que foi alimentada. E isso tudo, eu não estou falando só da parte energética, assim não, eu estou falando mesmo da genética. É sim. transferido muitas vezes esses registros, né? Uhum. E de alguma forma, já é como se fosse uma marquinha que a gente tem que, diante das situações vividas nessa vida, vão aumentando, ganhando profundidade e virando uma ferida, né? Sim. Então, quando você fala do peso, da dor, eu imagino a dor que essa pessoa não estava sentindo, Não, né? e assim, foi muito forte, assim, porque quando ela chegou, né, para fazer a terapia, até a forma física dela, né, parecia que ela era menor do que o porte que ela já possuía, Olha, né? sim, Assim, encolhida, encolhida na vida. encolhida pela vergonha, encolhida pela traição, encolhida pelo desrespeito à afetividade dela, né? Encolhida pelo desrespeito ao corpo dela perante a sociedade, da família dela, tudo. Então, assim, ela falava para mim assim, ela chegou para mim e falou, Marcelo, eu queria morrer, minha vontade de morrer. Por isso que eu procurei, no caso, a psicanálise para poder me libertar sobre isso. Graças, Uhum. né? Ainda bem que ela conseguiu uma psicanalista que viu essa outra parte também e falou: olha, por que você não procura o Tantra, né? E ela indicou, no caso, a gente, para estar trabalhando com ela. Mas foi assim, foi um dos casos assim, que eu mais gosto de lembrar e sempre falar para as pessoas, porque foi tipo uma escola completa para mim, né? Do primeiro atendimento até vamos colocar assim, o último que eu fiz com ela, né? Até a hora que ela falou, olha, Marcelo, eu acho que eu não preciso mais, né? Eu estou muito bem comigo mesmo, eu me autotrato agora, eu me autotoco, né? Ela falou, Uhum. eu vejo como eu sou bonita, eu vou até em frente ao espelho, eu coloco uma música, eu danço em frente ao espelho, eu me toco em frente ao espelho, né? Eu puxo meu cabelo para cima, né? Eu faço uma maquiagem, então assim, ela passou a se amar e muito, e principalmente se respeitar, né? Não perdeu a fidelidade dela, continua, né, linda e maravilhosa nesse sentido,
Porque as pessoas acham que a pessoa vai se modificar e vai começar meio que banalizar algumas situações. E que nem a gente está começando a falar desde o começo, né? E o Tantra não é isso. O Tantra é presença total para todas as coisas que você faz. Mas você Uhum. tem que estar presente naquilo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, você tem várias formas de Tantra. Eu, principalmente ligado a partir da Índia, né? No Tibete mesmo, o Dalai Lama, ele é um homem tântrico. Ah, mas ele é celibatário, ele não tem esposa. Sim, eu sei, não faz relação sexual. Exatamente, mas ele é um homem tântrico, porque tudo que ele faz é com presença, Presença. né? Isso que é importante. Quando eles fazem aquelas mandalas, né, com areia colorida, que leva é um ano quase para fazer uma mandala daquela. Quando está tudo pronto, lindo e maravilhoso, tudo trabalhado, ele pega a pena e espalha tudo que é a impermanência das coisas. Nada é feito para sempre. Como nós não somos feitos para sempre. Nós temos que estar Exato. toda hora se renovando. Então, o bom do Tantra é justamente isso. Porque ele vai pegar essa situação de você e vai mostrar para você, que nem você falou da comida, né? Sentir a sua comida. Bem antes da sua comida. Você vai no mercado comprar o seu arroz. Escolha, olha, segura o peso dele, sente o peso, olha os grãos, né? O pessoal acha que é coisa de louco, né? Mas é assim. Vai pegar o alho, pega o alho, escolhe a cabeça do alho, vê a perfeição do encaixe do alho, do que ele apresenta. Pega lá, guarda, faz tudo isso com presença. E quando você faz isso em tudo, né? Coisa assim, para fazer uma comida, para trabalhar e, o mais importante para nós, né? Quando você faz isso com um ser amado, de você Uhum. olhar dos cílios à sobrancelha, dos olhos à curvinha do nariz, o detalhe da boca, uma orelha, um pescoço, quando a pessoa vira, e você ama aquilo e fala para a pessoa como aquilo é bonito, como ela é bonita, o como eu gosto, né? Do seu tornozelo, como eu acho lindo as suas mãos. Tudo isso é tântrico. Isso Uhum. transforma o outro. Por quê? Porque você começa a passar para ele a sua energia, a sua atenção e principalmente a sua presença. Então é isso que falta muito para as pessoas hoje, é perceber todo esse invólucro que existe dentro do Tantra, que ele abraça e traz as coisas para você, É se entendeu? conectar além da Se conectar. superfície, Sim, com certeza. Com certeza. né? Porque hoje em dia é tão raso, né? Tudo Então é é indo rápido, mais tudo é profundo. rápido, né? Tudo tem que ser para ontem, né? E a gente faz tudo isso com rapidez, com velocidade, e a pergunta é: para quê? Você está rápido para ganhar tempo em alguma coisa? Tá? Em que você quer ganhar tempo? É, tá E as correndo pessoas para se onde? perdem. Está correndo para onde? Exatamente. Sabe que eu percebo, Marcelo, que muitas mulheres que chegam para mim, a grande maioria mesmo, elas aprenderam a dar, a servir, a cuidar, né? Sim. E elas se esquecem delas. E muitas vezes é um trabalho ensiná-las a se permitirem a receber, Uhum. seja o que for. Como que o Tantra ele faz esse trabalho, ele desperta para aprender a receber? Porque até mesmo na questão do prazer, tem Uhum. muitas pessoas que se impedem, né, de receber o prazer, que se Sim. fecham, né? Eu vou falar uma coisa assim que é bem forte, né? E eu já falei para muitas amigas minhas que elas aprenderam, né? No caso, através de leitura, né? De toques em que te ensina para as pessoas, aprenderam a gozar. Literalmente, ao gozar sozinha. Uhum. O seu orgasmo pertence só a você. Não é nenhum homem que te faz gozar, gente. São vocês que se fazem gozar, né? Então, assim, só que a mulher é ensinada como, né? Na sociedade, que é o homem que vai lhe proporcionar o prazer desde que ela sirva a ele. Se ela servir ele da melhor forma possível, com sorte, essa mulher vai gozar, Isso. né? Com É. sorte. Então, assim, é um amar pela utilidade. Eu vou ceder meu corpo de forma útil para você, e se eu for útil para você, você vai me amar. E se você me amar, porque a mulher a mulher tem disso, né? O homem, infelizmente, nem tanto. Dá para mudar isso? Dá. Basta ele querer e começar a se desligar das couraças que montam o masculino, né? Que a civilização acabou criando. Mas o que acontece? Se ele conseguir, né, perceber isso, e a mulher em compreender que, na verdade, tudo é uma união das coisas, é uma cumplicidade de unir.
e perceber que, no caso, ela não tem que ser útil para ele. E que o orgasmo dela pertence a ela. E quando ela tiver uma relação sexual com o marido, com o namorado, com o ficante, né, o que for dela, quando os dois possuem essa presença, vai acontecer esse orgasmo, que pode ser seco, que pode ser úmido, né? Que ele pode. Eu já passei por isso também, de você ter uma ejaculação seca, você não expelir, mas você tem a sensação do prazer, né? Quando você começa a se conhecer e compreender como essa união entre as pessoas é boa e tirar aquele negócio de que tudo é performance, tudo é através, né? Hoje em dia, a rapaziada mais nova, né? Que pessoa, infelizmente, né? Foi feito com mais velhos, mas os mais novos estão usando muito. É o Viagra, o Tadala, o que seja que eles estão usando Tadala para tá na moda. alta performance. Nossa, o ano passado foi o remédio mais vendido, mais do que remédio de pressão. Eu falei, gente, se Não, nós e temos uma meninos população. novos que não precisam disso, né? Exatamente, exatamente. Mas por quê? Qual que é a cobrança que, infelizmente, a pornografia ela faz um desserviço gigantesco aos homens? Enorme. E esse serviço, em contrapartida, ele faz o quê? Ele oprime praticamente as mulheres, que exige cada vez mais da mulher uma performance que, quanto mais parecida com a atriz pornô, o cara acha melhor, só que em contrapartida vem aquele negócio da família, da Não para mulher para casar, né? casar, da mulher que é para casar, da mulher que é para cuidar dos meus filhos, aí começa aquele julgamento. Gente, é uma coisa que é uma coisa de louco. Então, onde eu falo, primeiro de tudo, stop, né? Vai se relacionar com uma pessoa, poxa, aquela velha história lá do Nietzsche, lá atrás, quando Nietzsche fala assim, serei capaz de conversar com essa pessoa durante toda a minha vida? Que tudo acontece primeiro pelo diálogo, né? O diálogo, a fala é o que vai unir a gente, né? A pessoa não tem só que falar bonito, a gente tem também que ouvir bonito as coisas. E aí sim, a partir daquele momento você começa a fazer as conexões de você observar os trejeitos da pessoa, perceber o cheiro da pessoa, a forma como a pessoa fala com você, o tom de suavidade ou o tom de brincadeira, a forma aconchegante, e tudo isso vai montando as situações para você ser amada não por utilidade e você amar também não por utilidade, porque está tendo realmente uma troca verdadeira, né? Que nem faz. Só que hoje a gente vive muito, infelizmente, em relacionamentos que não vou falar nem mais que são rasos, que já passou disso. Eles são somente um plástico filme que enrola os ovos dentro de uma caixa, né? Protege o ovo? Não, só deixa ele aglomerado junto. Mas nenhum deles está protegido. Todos estão expostos praticamente para tudo. E as relações são da forma que estão hoje, que a gente vê. O sociólogo, o Bauman, escreveu, que é o amor líquido. As relações líquidas. Porque elas não conseguem ter um formato próprio. As pessoas não desenvolvem, não criam isso, não estruturam isso. Elas vão daquele amor romântico que é pregado às nossas crianças, né? De Branca de Neve, Cinderela, até os dias atuais, hoje, por mais que a gente tente quebrar isso, até hoje em dia, tantas mulheres, como alguns homens no caso, se apaixonam ainda com filmes daquele amor tradicional, daquela estrutura do final feliz, né? E a gente se frustra quando não tem final feliz. Mas, poxa, as coisas não têm final feliz. O final das coisas não é feliz. O final de uma planta não é feliz. O final de um animal não é feliz. O final de uma árvore não é feliz. Né? Então, por que a gente tem que querer ter essa felicidade? Porque a gente não pode viver feliz e depois do final seja o que os deuses do universo quiser. A gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa só com o final. Eu preciso ser feliz no final. Um dia eu vou ser feliz. Quando eu morrer, que eu vou ascender a algum lugar, eu vou ser feliz. Tá aí. E o percurso, e a vida que você está deixando passar. Sem estar Exatamente. presente, entendeu? Sem amar, né? Vamos colocar assim, e sem se amar principalmente. As pessoas se perdem muito nisso hoje. E quanto mais consciente nós estamos e mais a gente se trabalha no autoconhecimento e se melhora, a gente não vai se conectar com pessoas tão diferentes da gente. Sim. Eu falo que não são os opostos que se atraem, né? Somos iguais. Então, é essa consciência que a gente tem. Se de repente a nossa história amorosa não foi uma Uhum. história feliz lá atrás, é importante a gente olhar para dentro, Sim. né? Por que que eu permiti? Porque eu precisei de uma pessoa assim,
né? E à medida que você se trabalha e que você se escolhe também, se prioriza, você acaba se conectando com pessoas com uma vibração mais parecida com a que você está. Com certeza. E se você está melhor, vai ser diferente do que foi, né? Eu acredito muito que assim, não existe fim, o meu casamento não deu certo. Não, ele deu certo Deu durante certo. tanto tempo. Certo. Isso, exatamente. Pronto, a gente tem que aprender a honrar a nossa história, seja no Uhum. trabalho, seja nos relacionamentos, e aprender a se despedir com honra, para que aí sim a gente possa se abrir para o novo. A Michelle está dizendo assim: o que você acha sobre o celibato? Vejo cada vez mais ser assunto da nossa geração, não optando por ter relações sexuais e falando sobre isso. Vamos lá, gente. O que acontece? O nosso corpo todo, né? Ele é um presente para nós, tá? Então, assim, tudo aquilo que o seu corpo possui, né? Vamos colocar se fosse uma tecnologia. Todas as tecnologias que o nosso corpo possui. Se você não utiliza uma delas, né? Escolhe não utilizar uma delas, por querer próprio seu, tem que lembrar o seguinte: todo o corpo trabalha, né? Tanto ele quanto a nossa alma trabalha com determinadas funções. Quando você desativa uma função dessa, alguma outra função vai ficar sobrecarregada, porque a estrutura dele é perfeita. Então tudo que existe nele é realmente para acontecer. Para E quando funcionar. você opta para funcionar, quando você opta em não utilizar, você tem que lembrar o seguinte: onde a falta dessa tecnologia vai atacar em mim? Não tem jeito, gente. Tem que lembrar. Os hormônios nossos, que atingem aqui em cima, eles estão muito ligados com o que está lá embaixo. Então, o que acontece? Se aquela parte você desativa ela, já não começa a fluir mais esses hormônios. Eles vão começar a se concentrar num único lugar. Qual lugar vai ser esse? O que ele vai provocar? Aí, exemplo na história, né? É diferente, por exemplo, quando você pega, vamos colocar assim, tudo é estrutura. E tem que lembrar disso, gente, não tem jeito. Eu falo para as pessoas, tem que observar isso e compreender as coisas. Os monges budistas, eles são celibatários. No entanto, em vamos colocar assim, né? Nenhum pergaminho deles, vamos colocar assim, né? Nenhuma sutra deles está escrito que eles não podem se masturbar, né? Agora, Uhum. joga isso para a Igreja Católica, para o cristianismo. Como a masturbação é vista pela Igreja. Então, peraí, já possui funções diferentes. Qual o grau de envolvimento social, vamos colocar assim, tem que falar, não tem jeito, né? Capitalista se encontra os budistas e os cristãos. Quem busca, né, a competição, quem busca a guerra, ser bélico, né? E aí você pega o quê? Essa enxurrada de padres, pastores que abusam de criança, meninos, Pedófilos. meninas, mulheres, né? Jovens da igreja, né? Não são nem mais crianças, assim, adolescentes, pré-adolescentes, jovens já de 18, 19 anos. Por que acontece isso? Porque em algum momento aquilo que ele desligou vai estar ativando uma outra situação. E é o quê? Uma perda de consciência. E todo o nosso corpo é aquilo lá. O que você não usa, não é sempre que ele atrofia. Muitas vezes ele funciona que nem uma mola. Eu posso pegar uma mola que é desse tamanho aqui e apertar ela. Por quanto tempo eu vou segurar essa mola apertada? Por quanto tempo eu vou aguentar? E a marca que vai ficar. A marca vai ficar. E vai ter uma hora que vai acontecer o quê? Eu vou soltar. Quando eu soltar essa mola, para onde ela vai? Vai para algum lugar e Para geralmente algum vai lugar. machucar alguém se tiver alguém Exato. na É frente. onde eu falo. Exatamente. Vai acontecer com alguém. Vai acontecer com alguém. E não tem jeito. Isso aí, infelizmente, porque você pega toda a formação nossa, né? Vamos colocar assim, psicossocial, religiosa, e quando você opta por algo dessa forma e você percebe que você tem contrapartida em determinadas situações, aquilo vai te fazer mal. Vai te fazer muito mal. Eu não vou citar nomes, né? E eu sei que vai criar um monte
como assim, pensamento das pessoas, mas vou falar só assim, vocês vão mais ou menos sacar. Faz de conta, tá? Eu sou um líder religioso de uma determinada religião. Eu sou bonito, inteligente, desejável pelas fiéis que falam na cara Usa uma dura sunguinha branca. que eu sou aquele sonho, né? Mas eu resolvi ser padre. O quanto não vai pesar em mim a falta daquela ferramenta, daquela tecnologia que eu, vamos colocar, eu tenho que falar, por um capricho, desculpa, não é simplesmente uma devoção, um capricho, porque vai entrar pela minha idade, isso é muito novo, né? Ah, ele foi uma pessoa escolhida por Deus. Tá, será? Às vezes por uma fuga, né? Por não Por se uma... aceitar Isso. Vai ter homossexual. uma hora que vai estourar em algum lugar. E estoura. Aí eu vou ficar, vai me dar depressão. Na depressão, eu posso até ter chegado perto a uma tentativa de suicídio. Lógico, não vai transpar isso para a mídia, não vai falar para as pessoas, mas você vê, daí você fala assim, nossa, como é que pode a pessoa tão inteligente, escreveu tantos livros, tão bonito, passou por uma situação dessa? E que fala tão bonito, né? E ele vai dar um monte de explicação para você. Quando às vezes a maior explicação, né, a única coisa que aconteceria seria o seguinte: eu desejei ser desejado. E eu queria me consumir naquele desejo. E o desejo é o que motiva o ser humano. Mas, pela minha estrutura social, religiosa, da minha escolha, do que eu represento para as pessoas, o papel que eu faço, eu não posso. Como é que você fica internamente? É Ah, terrível. Deus vai me tirar isso. Inclusive, É muito difícil, gente. aproveitando Muito essa difícil. questão que o Marcelo levantou, das pessoas não se permitirem ser quem elas são, quem não assistiu aquele filme, O Filho de Mil Homens, assista. Sim, é Porque ele maravilhoso. é Muito bom. maravilhoso. Maravilhoso. E Muito quantos bom. são os casos, né? Quantos são os casos? Agora, sabe, refletindo essa pergunta da Michelle do celibato, eu também vejo muitos jovens hoje em dia querendo se guardar para a pessoa certa. E aí é diferente a pessoa certa, né, Marcelo? Juventude, né? Inocência da juventude. Mas aí é diferente a questão, né? É uma outra percepção. E aí ela perguntou: será que é medo? Né? Pode ser. Medo de se magoar. Ao invés de medo de magoar, é medo de se magoar, né? Insegurança. E aí entra um pouco dentro do que o Marcelo acabou trazendo de exemplo do padre, Sim, né? é a mesma coisa. E a gente pega assim, toda essa estrutura, né, de qual a gente vive. O Tantra, ele busca justamente o quê? Você eliminar todas essas camadas que você veio aglutinando, né, na sua vida de performance escolar, performance acadêmica, performance de trabalho profissional, né? A mãe que você tem que ser, a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o profissional liberal que você tem que ser, aquilo que você representa a sociedade. E onde está você de verdade? Onde está você de verdade? Ah, mas eu sou bem-sucedido, eu sou casado, tenho meus filhos. Você ama sua esposa mesmo? Você ama seu marido? Lógico que amo, senão não estaria com ele. Não. Observa bem. Presta atenção. Ah, você ama teus filhos mesmo? Ah, lógico que amo meus filhos, não sei o quê. E você começa a falar com a pessoa: o que é o amar para você? Não, eu me dedico. Tá. Utilidade. De novo. Você se dedica. Utilidade. Né? E o que você espera deles? Aí você começa: eu espero que meus filhos sejam pessoas de bem, que sejam felizes, que não sei o quê. Tá. E se eles não quiserem ser pessoas de bem? Porque as pessoas têm livre-arbítrio para escolher. E as pessoas optam, sim, em não ser pessoas do bem. E aí você falhou como mãe, você falhou como pai. O que é isso? Então, assim, as pessoas, infelizmente, não deixam hoje ser o que elas querem ser, moldam as frustrações dela, muitas vezes, nas crianças, nos filhos, no marido, na esposa, né? Você sabe disso. Muitas veem no marido a agressividade e a grossura, e às vezes um pouco da doçura do pai, né? Os Quantas? homens, a mesma coisa. Eu conheço homens que, assim, você vê a mulher dele falando com ele, É você a fala assim, mãe. nossa,
Eu não conseguiria nunca ter uma esposa dessa. Quando você conhece a sogra do cara, que é a mãe da esposa dele, é igualzinha. O marido já morreu. Ele foi liberado. Ele é o viúvo, é o que está morto. É a mulher que ficou, ela está viva. E você percebe que a mãe é igual à filha. Aliás, a filha é igual à mãe e tratava o marido da mesma forma que a filha trata hoje o marido. Dentro das E o cara, constelações, a gente fala que é lealdade sistêmica. exatamente. Você sabe muito bem o que acontece. E você percebe que o grande curto-circuito que deu foi na família, naquele determinado ponto. Por quê? Não se permitiram ser aquilo que as pessoas são. Então, poxa, vamos lá. Antes de eu querer me guardar para a pessoa certa, eu sou a pessoa certa? Quem sou eu, de verdade? É, Como é eu me um, vejo? é um Como tanto eu me arrogante, compreendo? né, o Má? Né? E assim, a pessoa certa, para mim, né? A pessoa tem que pensar isso. Tem que ser você mesmo. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não for a pessoa mais importante da sua vida, que vida você está vivendo? Para quem? Por quê? E como está acontecendo isso? Então, onde eu falo, primeiro, se conheça. Busca você. Olha o seu corpo. Olha o seu interior. Olha os seus limites. Quando eu falo corpo, não é o corpo físico beleza, gente. Não é a academia, não é isso. É o seu corpo no sentido de você amar as suas formas. De como você existe no mundo. Como pessoa, vamos colocar assim, né? O físico. Como você existe no mundo enquanto emoção, enquanto alegria, enquanto sentimento, afetividade, como você é. Então, quando você começa a perceber isso, você se permite determinadas coisas. E não é um medo. A vida é um medo constante. Nós somos o único ser extremamente frágil que vai passar por situações que nós vamos ser super dependentes de um adulto até praticamente quase uns 10 anos de vida. Né? Qualquer pássaro que nasce hoje, que é aquele filhotinho delicadinho, em menos de 3 meses está voando. E a gente não está voando em 3 meses, nem andando a gente está em 3 meses. Né? Então, assim, a gente tem que começar a perceber isso e de que a nossa vida, ela é uma vida que ela tem um espaço e um tempo para ser vivido. Nós temos que entender que a pessoa certa somos nós e esse se resguardar é para você mesmo ou é para os outros Ou você está verem, fugindo do que, né? para os outros baterem palma para você? Por que você tem medo de ser você, de pensar aquilo que você quer? É justamente, a gente volta um pouquinho lá na briga, por exemplo, que o Tantra que a gente trabalha aqui hoje, né? É o que a gente está falando, é o Neo Tantra, que é o novo Tantra. Não é o Tantra da Índia, do Tibete, que é o Tantra mais antigo, vamos colocar assim. E o Osho, né, que é o que traz esse Tantra para a gente na década de 60, ele traz por quê? Porque ele percebe que a nação toda, né, de uma extrema religiosidade, que é os Estados Unidos, ela se tornou uma nação extremamente bélica. Pronta para quê? Para briga, para luta, para batalha e para conquistar. Então ele viu no movimento hippie do faça amor, mas não faça guerra, o campo perfeito para ele trazer o Tantra, da forma como ele criou. Então, assim, isso foi muito boa. Ele veio com boas intenções. Não veio em nenhum momento pensando em promiscuidade. Só que, o que aconteceu? A forma como a gente vive, né? Quando eu falo capitalismo, gente, eu não estou falando capitalismo no sentido de capitalista socialista político, tá? Eu estou falando da forma de competição, que é o capitalismo que ensina a gente. Competir. O seu filho tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o melhor no emprego, você tem que ter o carro mais bonito, o apartamento maior e assim por diante. Isso tudo é uma criação praticamente capitalista. E o que acontece? Ele deu um jeito de fazer o quê? Pô, as pessoas querem muito, né, sair da esfera de ter coisas para ser, mas o campo onde se plantou isso foi o sexo. Vamos deturpar isso aqui também. E é o que aconteceu. E é o que acontece hoje. Que são as raves, elas são tentativas tântricas de você se libertar de um mundo através do quê? De música, ótimo, até aí beleza, mas de sexo devastador, drogas sintéticas todas possíveis, e o limite do corpo vai ao estouro, aquilo que a gente sabe que vai destruir você. E a gente não vai entrar nem no espiritual aí, né, Marcelo? Nossa, aí você vai por um lado assim que é complicadíssimo. Mas por quê? São fugas. São as fugas Todo que as pessoas exagero, criam. né? Muito exagero, exatamente. É um Todo exagero grito é uma de desespero. descompensação, é uma fuga. É, Todo e qualquer exagero.
A Michelle, ela perguntou assim, ela disse assim, sim, mas no caso são pessoas que já fizeram antes e tal. Vejo também falar sobre a troca de energia. Isso existe? Vou deixar você responder primeiro e depois eu falo o que eu acho. Tá bom. Gente, sim, existe. Existe porque nós somos pura energia. O nosso corpo todo, ele é enérgico, nossa alma, nosso espírito, tudo isso é energia. E quando a gente se alinha com outra pessoa, as energias vão ser, no caso, né, compiladas, tocadas e trocadas também. Então, aquilo que a gente fala assim, não é com qualquer um que você pode trocar energias. Sim, é verdade, não é com qualquer pessoa. Não estou nem falando de sexo, estou falando até de campo de trabalho, de você abraçar. Tem pessoa que se abraça e você se encontra na pessoa de manhã cedo, né? Quando você vai dar um bom dia para a pessoa. E tem pessoas que você não consegue nem, às vezes, olhar para a pessoa. Não é que você é arrogante, não é nada disso, porque as energias se chocam, né? Eu tinha falado aquele velho ditado, os opostos se atraem. Não, os opostos se destroem. Isso é claro. Entendeu? Pega o teatro mágico, os dispostos, né, se atraem. Não, também não. Porque disposição é uma coisa muito peculiar. Ela dura um tempo, gente. Disposição dura um tempo. Ninguém acorda todo dia disposto. Vamos falar português claro, né? E você simplesmente se relacionar com a pessoa porque estamos dispostos a amar, né? É uma coisa muito perecível também. As energias, ela tem que se casar. Uma energia, nós somos completos, mas tem energias que se auto-constituem e se torna uma outra energia diferente. Eu tenho uma energia, faz de conta, dando um exemplo, tá? Eu tenho uma energia alfa, você tem uma energia beta. E quando a gente se junta, nós criamos o ômega. Né? Uma coisa muito mais forte que inclui tudo o que é vivência dos meus antepassados com os seus antepassados, e isso cria um universo. E isso é maravilhoso. Então, isso aqui, na minha opinião, isso é o tipo de relacionamento que é o que realmente é o que importa para nós, que é essa junção toda, Mas, né, entendeu? Marcelo, se a pessoa estiver toda cagada no português, claro, Aí eu lascou. gosto de usar esse exemplo, ó. Essa folhinha tá toda molhada de alfazema. E essa Sim. daqui tá sequinha, limpinha. Se eu fizer isso daqui, ó, as duas se juntaram, tiveram uma É. relação. Automaticamente, ó, passou pra Passou para cá um pouco outra. de alfazema. Uhum. Não é diferente com a gente, né? E aí é Exatamente. importante saber com quem você está se relacionando, né? Sim, sim. E não é coisa, não é só o físico, gente. Tem uma coisa muito além do físico, né? O físico ele é muito pouco. A gente não é só corpo, matéria. A gente Exatamente. tá. Sim. Só corpos espirituais tem no mínimo 7 aí, Pois né? é. Então a gente precisa olhar bem para isso. É engraçado, quanto mito tem relacionado ao Tantra, né? Quanto tabu. E quando a gente Muito. vai, assim, conversando sobre o Tantra, a gente vai entrando mais profundamente nesse assunto, a gente vai percebendo o quanto ele é algo precioso, verdadeiro, o quanto ele é algo espiritual, Então, né? outra coisa Como que pode? as pessoas não entendem, por exemplo, que nem vai falar assim, mas você faz a massagem na pessoa e ela tá nua. Sim. Por quê? Porque a primeira tendência é quebrar as barreiras. Mas depois de um tempo, você pode falar, olha, Marcelo, eu quero marcar um tantra com você. Tá joia, beleza. Mas eu não quero massagem Yoni. Não tem problema. Eu vou de biquíni, você vai fazer massagem em mim de biquíni. Não tem problema também. É tantra do mesmo jeito? É. Não existe. O tantra não é um meio, você não tem que alcançar, que o pessoal fala, mas você tem que ir porque você tem que sentir um orgasmo. Necessariamente não precisa. Entendeu? O importante é você se entregar e se sentir bem. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem da mesma forma, né? Eu quero dar um pulo no espaço, porque eu quero deitar, né, no colchão, ouvir a música, sentir o aroma do incenso e eu quero descansar. Eu queria que você fizesse a massagem em mim só nos braços e nas pernas. Não tem problema. Não tem problema. Entendeu? Tem Você que escolheu alinhar a intenção, né? alinhar a intenção. É Isso, alinhar a exatamente. intenção, porque se de repente, que nem você trouxe o relato, né, dessa pessoa que tinha um trauma profundo ali, Uhum. era
um movimento mais profundo de desbloqueio, de Uhum. limpeza do trauma, né? E é diferente. Tudo isso é conversado antes, né? Alinhado. Qual é o Uhum. propósito? O que que você quer, né? Eu sei que um lugar sério quanto o que você atende, tanto você como esqueci o nome da moça, Acho, né? isso. Eles não vão pegar qualquer pessoa e falar, não, eu vou, vem cá, é cliente, vou, manda, vou atender. Não. Já começa por isso, né? Nem cliente, né? A gente chama de interagente, já nem chamamos nem de cliente. Exatamente. Você vai olhar e vai tentar saber o porquê, o que que ela está buscando. Será que ela Sim. está achando que é algo relacionado à prostituição? O que que ela está esperando, né? Por Eu isso que a acho gente que faz isso. a anamneses antes. A gente pergunta por que você está buscando o Tantra? O que que você quer ver no Tantra? Aí vem o lance que eu falei: curiosidade, autoconhecimento e muitos são sacanagem. Um ponto Uhum. legal para falar para as meninas, né? Os homens também procuram Tantra. E a gente faz uma coisa bem bacana lá, que é o seguinte: todo primeiro atendimento de um homem é com outro homem, é comigo. Para saber realmente as reais intenções dele, né? Porque Ótimo. todo mundo quer fazer um tantra com uma mulher tocando você. Olha, o primeiro tantra que você tem que fazer aqui no nosso espaço é com o Pranayama, que sou eu, né? Que é um careca barbudo. E aí já tem as existências, logo de cara assim, um monte, né? Desistem. E tem os corajosos que vão, né? E às vezes eu percebo também que muitos deles vão nessa coragem e, como que eu vou falar assim, eles se desmontam. Por quê? Porque eles achavam que nunca teriam, vamos colocar assim, uma ereção com uma mão masculina tocando eles. Eu acho lindo porque é um quebra de padrão. Sim. Aí eu percebo qual que era a real intenção da pessoa. E eu percebo a Uhum. pessoa se entregando. Um rapaz, uma vez que eu atendi, rapaz novo, né, uns 25, 26 anos, ele chegou a meio que entrar em viagem, em êxtase, assim, praticamente. Eu falava com ele de olho fechado, ele se virava bem devagar para fazer a massagem toda, né? E quando aconteceu, ele falou para mim, ele falou, cara, eu não estava aqui. Aliás, meu corpo estava, mas minha mente estava em outro lugar. Eu imaginei isso. Ele começou a falar, em nenhum momento ele tocou no nome de uma outra mulher, o que ele teve uma visão de mulher, mas ele falou, cara, mas eu estou impressionado como é que aconteceu isso. Ele ficou assim, depois ele ficou pensando, depois ele voltou, ele fez mais umas 2 sessões comigo, mas ele falou, cara, e agora eu me sinto melhor também. E aí ele falou, né? Ele tinha muito preconceito em relação a isso do Tantra, né? E depois ele me soltou, ele falou, sabe o que eu vim fazer? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a minha noiva veio fazer. Ah, Mas ele não contou. Ele falou, e ela não sabe que eu vim. E eu fiz questão de fazer com você, porque ela falou que foi você que fez nela. Aí eu falei, então, aí eu cruzei o braço e falei, então você veio por ciúmes. Ele falou, mais ou menos isso. Eu queria saber o que você fez com ela. Eu falei, praticamente o que eu fiz com você. E na verdade não é que eu fiz, foi o que vocês se permitiram acontecer. E ele ficou assim, né, ele, assim, acaba até virando amigo, né, quase que pessoal, né, que eu separo bem as coisas, mas por quê? Ele ficou impressionado, né, ele tinha uma ideia totalmente deturpada do Tantra, mas aceitou numa boa, a noiva dele, né, no caso, fazer o atendimento, a massagem comigo, mas ele queria saber como é que funcionava em relação ao homem. E se eu iria fazer alguma coisa diferente em relação à namorada dele. Ele percebeu que olha foi um só. espelho. Ele falou, tudo que ela me contou, me relatou, ele falou assim, né? Com brilho nos olhos, é o que você fez comigo praticamente igualzinho. A mesma situação. Então, assim, é muito importante também para o homem, né? Eu falo que todo homem tem que fazer psicoterapia. Todos têm que fazer, porque a gente vem doente. Literalmente. Doente por pai, doente por mãe, muitos, né? No meu caso também, a mãe ficou um tempo solo em relação ao pai que abandonou, que foi embora, que praticamente largou a mulher, né? É a grande realidade de muitos homens. Quando não, os pais estão em casa, mas são extremamente tóxicos, né? E os filhos ficam iguaizinhos também os pais, né? Não se pegando a mesma coisa. Então acontece, além da terapia tradicional, né? Do psicólogo, da psicanálise, né? Da constelação, precisa se fazer tantra também para ele também ter essa relação do corpo dele e se permitir ser tocado pelo oposto. E compreender como, pelo oposto, desculpa, pelo igual. E como pelo igual,
né, você também consegue chegar aos meios que você conseguiria com uma mulher, e sem ter a relação. E Uhum. entender o que a sua masculinidade, ela é uma masculinidade que ela é solidificada não na agressividade, não vamos colocar assim, na parte mais rústica, na parte alfa da coisa, mas sim uma masculinidade que ela seja pura, de relação realmente do que é o fator, vamos colocar assim, masculino e feminino de criação, que é, no caso, né, na religião hindu, Shiva e Shakti, entendeu? Que é o planeta, que é a Terra, que é, no caso, a energia Kundalini, que é o universo que sustenta tudo, né? E as Uhum. pessoas conseguem perceber essa situação. Sabe que você me falando isso, eu lembrei, acho que é o Whindersson, né, o nome dele, o Whindersson Nunes, que é o Sim, comediante. é Eu vi um isso. relato dele que eu falei, gente, que profundo, né? Ele dizendo que quando ele ficou internado, né, em uma clínica, por conta do vício e tudo mais, ele tinha uma pessoa, um homem, ele fala que era um saradão de 1,90 m, né? Que era lutador, né? E tudo mais. E que ele era responsável por cuidar dele todos os dias. Então ele imitando, ele dizia, né, que ele chegava com aquela voz grossa: "Bom dia, bebê. Tá aqui o seu remedinho, tá aqui, né?" E aí ele falou que por um momento ele começou a pensar que ele era gay. Ele, não, agora eu entendi. Eu entendi que o meu grande problema é porque eu sou gay. E eu não tinha percebido isso. E aí ele começou a pensar, né, que se ele fosse gay, ele teria que fazer algumas coisas. E ele não Sim. ia topar fazer tudo. Aí ele falou, não, não é que eu sou gay, é que a única forma de receber um afeto masculino, um toque, um carinho, foi desse cuidador. Ele não teve isso do pai. Então, Eu então achei tão bonito o relato dele, tão profundo, tão verdadeiro. é uns padrões que a gente vê assim, né? Vamos colocar assim, na parte educacional, o Paulo Freire, quando ele foi exilado do Brasil, ele ficou um tempo em Angola. E ele fala que ele teve um contato, né, com as pessoas de lá e que um rapaz, né, seria tipo o guia dele, né, para explicar para ele como funcionava, né, a sociedade deles, para ele poder se interagir e conseguir ver como funcionaria o sistema educacional deles, né, que é bem diferente do nosso, referente justamente aos antepassados, a compreender, né, que não tem uma escola propriamente feita como a gente tem aqui no Brasil, né, e que assim que eles chegaram, ele deu a mão para ele assim, ó, e saiu de mão dada com ele que nem um casal anda no Brasil. E ele falou, aí você imagina eu, né, um homem nordestino, cabra macho, né, e que não sei o que, de mão dada com aquele negão, ele fala assim, do Paulo Freire, né, pra lá e pra cá, e assim, e eu via que eu achava que as pessoas estavam me olhando, e as pessoas não estavam, elas não estavam nem aí pra mim, mas eu achei que ele teria alguma intenção diferente comigo. E a primeiro vacilo que ele deu, eu soltou minha mão e enfiei as duas mãos no bolso, já impedindo que ele me tocasse. Aí ele me abraçou, que nem um marido abraça uma esposa para atravessar uma rua. Eu continuei ligado a ele de alguma forma. Ele falou, mas depois eu fui percebendo o tamanho da ignorância que eu trazia ainda pela minha formação no Brasil. Porque esse Olha, contato afetivo que outros povos que não têm a origem judaico-cristã possuem entre eles, entre os homens, de se abraçar, de se tocar, de andar de mão dada, dá e um que não beijo tem no rosto, hoje em dia é beijo mais no comum, rosto, e antigamente não tem não. nada a ver em si com o homossexualismo. Não que o homossexualismo seja ruim, muito pelo contrário. Na minha opinião, é maravilhoso. Eu acho que se a pessoa tem afinidade, ótimo. Se elas se permitem, lindo, joia. Só que a gente tem que desconstruir isso, né? Então, por exemplo, eu tenho essa mania de beijar as pessoas no rosto, tanto os homens, amigos meus, como, né, as moças também. E agora, semana passada, foi a formatura da escola, os alunos geralmente se despediram de mim, eu beijei o rosto de cada menino. E quando eu beijei, eu percebi que eles também me beijaram. Mas entre eles não se beijam. Mas aceitaram a minha afetividade. Por quê? Então, três, né? Dois, um ano juntos, né? Tem aluno que eu peguei desde o primeiro ano, tem aluno que eu peguei só no terceiro ano, né? Então se cria aquela afetividade, né? Eles sabem quem eu sou, eu sei quem eles são e que permite, num dia de formatura, né? A gente poder se abraçar, se beijar o rosto, né? Olhar o outro e falar, cara, eu te amo.
Pô, Uhum. professor, eu também te amo. Sabe, isso é o que vale de importante. E você constrói, você coloca pessoas diferentes na sociedade, que têm essa Uhum. afetividade. E eu falo pra eles, gente, não perde isso, pelo amor de Deus, não perde isso. Entendeu? Ah, mas no ambiente corporativo é ruim fazer isso? Constrói, busca, se permita, É. sabe? Luta contra essas coisas aos poucos, mas de que forma? Volta lá pro tanto de novo, sendo presente. Nossa, esse cara é esquisito, Consciente, porque né? ele beija todo mundo quando ele vai trabalhar. Daqui a um tempo, tá todo mundo se dando beijo no rosto. E o ambiente começa a ficar diferente. Se cria uma harmonia, se cria um elo, por Uhum. afetividade, não por competição. Só Sim. que, né, a competição é muito mais provocada. Eu fico emputecido quando eu vejo hoje todos os coach que existem aí que você vê, quando eles falam, né, os homens, tudo é masculino, tudo é bélico, tudo é falo, tudo é forte, tudo é alfa. E a vida não É é que assim, gente. essa questão da energia feminina e masculina, ela tem que ser falada com muita seriedade, né, Sim, Marcelo? sim, com Eu certeza, porque acho ela muito permeia a gente. importante a gente olhar para isso, mas é muito mais profundo do que isso, né? Não, assim, vem o lance de se permitir e da criação, né? Lógico, ninguém é obrigado, gente, mas você pode se permitir, você pode construir isso, né? Eu fui criado por um bom tempo pela minha avó e pela minha mãe, vamos colocar assim. A parte masculina que eu tive na família sempre foi uma parte muito pouco afetiva e muito bruta, né? Lógico que eu herdei também, não tem jeito, a gente herda isso. Mas conforme eu fui ficando mais velho, né? E o tanto me ajudou muito nisso também, eu fui diminuindo isso, essa parte mais bélica, essa parte mais masculinizada, e fui suavizando isso. E já teve situações de reunião de pais, por exemplo, a mãe chegar em casa e falar para a filha: Nossa, adorei teu professor que fez a reunião, que lindo, maravilhoso, ele fala bem, que não sei o quê. A mãe falou: Pena que ele é viado. Aí ela falou: Não, mãe, ele não é viado. Ela falou, como não? Ele é sim, a forma que ele fala. Eu falei, não, mas ele não é, ele tem filho, ele é casado. Ah, mas ele não interessa, ele deve ser sim. E eu falei, pô, ela falou, você vai ficar chateado? Eu falei, não, achei legal, porque eu não estou vendendo uma imagem que é uma imagem bruta, grossa. Eu não estou vendendo, eu estou sendo eu. E teve até namorada gente que fala assim, cara, você daria um bom viado. Eu falei, pois é, mas eu não tenho vontade. Não Ou vai por ser enquanto dessa eu não tenho vez. vontade, né? Eu falei, por enquanto eu não tenho, sei lá se um dia eu vou ter. Por enquanto não, Exato. né? Mas a gente se permitir isso, né? Até as mulheres é tão mais fácil, né? Trocarem esses afetos, esses carinhos, né? Se abraçarem, ir juntas pro banheiro, né? No É, batom, não sei o quê. E o homem não. O homem senta, né? Cada um faz um cavalo, cada um numa baia, um esconde, né? Os documentos do outro, vamos colocar assim, né? E dá uma espiada assim para ver se é maior, se é menor. É sempre uma competição. É é, horrível. O é banheiro sempre uma masculino é horrível. competição. É sempre uma competição. E a gente tem que destruir um pouco isso também. Tem. Passou da hora já disso aí acontecer. Na verdade, é começar a enxergar as pessoas como iguais, né? Sim. A E gente tem que detalhe, começar. volta o Tantra da trama. Nós somos fios que montam a mesma rede, que montam a mesma teia. Nós precisamos um dos outros, né? E não dá para se romper por ideais, por religiosidade ou por outras coisas mínguas aí que acabam dispensando a gente. Entendeu? Poxa, que é onde as pessoas acabam se perdendo bastante hoje em dia, né? Pois é. Bom, enfim, quando uma mulher desbloqueia o corpo dela, ela desbloqueia a alma, né, Marcelo? E quando Não ela tem, honra a não tem energia como. dela, quando Prin- ela honra as mulheres que vieram Sim, antes dela, quando ela se veste da história dela, aí não tem para ninguém, né? não tem para ninguém, porque assim, aí ela se torna realmente a dona completa dela, né? E que nem você falou, ela traz toda a feminilidade, né, das antepassadas, todo o sofrimento que elas passaram também, e aquilo vai se diluindo, Sim, né? E ela vai mostrando, porque assim, a única causa dela viver hoje é justamente para honrar a ancestralidade dela, né? Da bisavó, da avó, da mãe, que nem agora, a sua mãe está assistindo a live. É lindo isso, é maravilhoso. Por quê? tem idade para fazer o Tantra? Não, gente, não, qualquer idade. Não Olha pode ser aí, menor de mãe, idade, porque ó, não quem pode ser menor de sabe você idade. não ganha de presente de Natal se você topar, mãe. Pode ser sim, nossa, seria uma honra, gente, seria uma honra.
uma honra, porque assim, é importante, porque para a mulher é um encontro, né? Uhum. É um encontro, e eu faço sempre questão de falar isso, tanto para minhas amigas quanto para as interagentes. Nossa, o seu toque não é o meu toque. Não, a sua mão não é a minha mão. Não, você não sou eu, é você. É você. É você. Ah, mas eu não consegui ter com outras pessoas, porque não estavam presentes com você. Eu não transei com você, mas eu estava presente com você. E sentindo cada parte que eu tocava do seu corpo, onde aquilo pulava um nervo aqui, puxava uma mão, um pé que repuxava, uma sobrancelha que virava, né, que mexia. Por quê? Porque eu estou presente te olhando e estou fazendo o quê? Uma leitura do que o seu corpo está mostrando para mim onde é o caminho que eu posso estar indo. Então é você, não sou eu. Só que infelizmente muitas mulheres ainda acham que é o cara, que é o tamanho, que também não tem Uhum. nada a ver, né? Ah, tem sim, ele vai brigar comigo e vai falar que é. Calma, colega. Experimente. Viva, né? Experimente e viva. E perceba, às vezes a pessoa nem é tudo aquilo fisicamente, um tamanho, o que seja, e vai te proporcionar muito prazer. Por quê? Porque vai ser aquele encontro das energias. Além do cuidado, da atenção, vem a energia, aquele que constrói as coisas, que é extremamente importante. E que nem a gente falou, uma vez que a mulher descobriu esse caminho, que ela aprendeu, né? Como ela chega, como ela sai, como ela vai e vem nesse percurso, ninguém mais controla ela. E é aquilo que os homens, grande parte, morrem de medo. Morrem Exatamente. de medo. Por quê? Porque a mulher livre, ela sempre provocou medo. Se você pegar a estrutura, né? A estrutura das coisas, vamos pegar assim, ó. Eu vou falar e eu falo mesmo, gente, desculpa. Pega lá no Velho Testamento. Se você pegar Agar, Eu né? pensei, ele Que falou. foi a mulher, né, a serva que Abraão, né, pegou para ter um filho, né, Ismael. Ela era livre. Sara não era livre. Sara estava presa a Abraão. Teve Isaac. Depois que aconteceu, ele mandou, né, no caso, Agar e Ismael embora, que vai dar o surgimento da nação árabe. Uhum. Porque árabes e judeus são irmãos de pai, Uhum. né? Mas olha o medo. A mulher que é libertada tem que ser para fora. Não serve para ficar comigo. Volta no Novo Testamento. Maria Madalena era o pesadelo dos discípulos. Por quê? Era uma mulher livre E sabia também. ler, escrever, né? Ela era uma persa. E se você olhar a cultura persa em relação à cultura judaica, os persas estavam muito mais desenvolvidos do que o judaísmo. Então, assim, na história bíblica, todas as mulheres, elas provocaram medo do ser humano. Medo, de alguma forma. Entendeu? E isso vem agora para nós também. Então, a mulher que se conhece, a mulher que se liberta, a mulher que sabe entrar e sair em qualquer ambiente e que ela é dona dela. E assim, olha pro homem, né? Pro namorado, marido, pro homem que tá com ela e fala assim: colega, eu tô com você porque eu quero estar com você. Não é pelo seu dinheiro, não é pelo seu status, não é pela sua aparência, não é pelo teu sexo, é porque eu gosto de você. Qual que é a primeira reação do cara? Não, não pode ser, não tem lógica. Eu sou feio, eu sou Tem alguma pobre, coisa eu sou isso. errada. Alguma coisa de errado. E a pessoa vai caçar o erro até ela destruir isso na Pra mulher. fazer relação. É. Ele vai provocar isso. E queira ou não, hoje é o que acontece. E aí o que acontece? Quando a mulher fala, tá bom, você venceu, eu estou te largando. Aí ele toma o rebote, não, você não pode me largar. Aí começa a agressão, aí começa, né, a perseguição e vai chegar até o feminicídio. Porque a loucura toda está na cabeça dele, não está na mulher. Então, quando o pessoal fala assim, eu até corrigi, eu fui na passeata domingo agora, eu curti bastante gente. Ah, o homem faz parte do problema. Não, gente, o homem é o problema. O homem não faz parte do problema do feminicídio. O homem é o problema. Porque se tirassem todos os homens da Terra, as mulheres têm que se proteger de quem? Verdade. Mas eu Nós- também acho, Marcelo, que tem muita mulher que fortalece isso, sabe? Sim, Na criação sim, dos filhos. Eu acho que a sim. gente, como mãe, a gente tem a obrigação mesmo de fazer diferente.
sabe? Com os Uhum. nossos filhos, de de ensinar os nossos filhos a serem bons homens, sabe? A tratar as mulheres com respeito, Sim. sabe? Então eu O acho problema que a grande mudança mesmo, ela começa dentro da nossa própria casa. e o arquétipo, né? Peraí, olha o meu pai. Tá, eu amo meu pai, mas meu pai é um arquétipo bom para eu educar meu filho? Exatamente. Essa é a grande questão. Porque, gente, eu vivenciei isso. Deixa de ser mole, cara. Deixa de ser mole. Por quê? Não pode ter dor? A dor em cada Não pessoa pode é chorar. diferente, né? Ele não pode chorar. E mulher falando. Ele não pode, não, você não pode chorar, você é muito mole. Força, entendeu? E assim, engraçado, né? Você vê, eu tive um toque de uma mulher, que foi uma companheira minha, que eu não tive filhos. E a que eu tive filhos, tudo que ela direcionava ao meu filho, ela falou assim: e aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Como se fosse o cara, não o filho. E eu acabei, por convivência, também falando isso. Quando me separei, que eu tive a segunda esposa, que não foi mãe, ela falou: por que você chama ele de cara se ele é teu filho? E uma diferença de idade brutal. Você conheceu? Uma diferença de Sim, idade sim. brutal. O dobro de idade, né? Vou colocar assim, né? Menor em relação a. Ela falou: por que você não chama ele de filho? Por que você chama ele de cara? Porque se fortalece, né? Vamos colocar assim, deixar ele para fora da família. A Bia é filha, a Bruna é filha, ele é o cara. Aí eu comecei a chamar ele de filho. Filho, 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 eu te amo, filho, isso. Tá doendo, filho? Não tá doendo. Quer tomar um remédio? Quer isso? Não é o mimar, mas é o se importar com a dor e a intenção dele. Mas dá para segurar essa dor? Não, pai, dá. Então, beleza. Se a dor aumentar, você me fala que a gente vai no médico. Aí vem aquele lance. Mas se eu for no médico, eu vou tomar injeção? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sou médico. Lá a gente vai ver. Não, então eu vou fazer direitinho para a dor passar, né? Então, eu fazer. Esperto. Esperto. Sim, mas são o quê? São as ferramentas que ele vai utilizar. E detalhe, em nenhum momento ele foi tirado para fora, para o externo. Uhum. Perder essa mania também de, a mulher tem que ser criada para dentro de casa, o homem tem que ser criado para fora. Uhum. Por quê? Pois é. Por Por isso quê? que eu estou te falando que o Né? movimento também é interno e também vem Sim. da mulher, Uhum, com né? certeza. Omar, se você Diga. pudesse resumir em uma frase o que o Tantra ele ensina sobre a cura do feminino, qual seria essa frase? Vai parecer piegas, Sem problema. mas é amor. É amor. E não é um amor de homem e mulher só. Ele é um amor muito mais intrínseco. Uma coisa muito mais. Que dentro dele vai estar atenção, vai estar presença, vai estar permanência, vai estar também liberdade, vai estar tudo dentro desse conjunto. Por quê? Porque ele é importante por causa disso, né? De você, por exemplo, que eu falei para você, muitas vezes, quando acabava de fazer uma sessão de tantra, que eu saía da sala, né, para a pessoa ter o momento dela, quando eu voltava para a sala e a pessoa fala assim, me dá um tempo ainda. Eu falo, quer que eu saia da sala? Não, pode ficar. Eu encostava na parede, né? Descia, assim, que nem criança quando toma bronca, que vai ficar quietinho, né? Eu agachava, sentava no chão, encostava na parede e ficava com os joelhos abraçados, olhando a pessoa, né? E a pessoa ficava, você tá prestando atenção em mim, né? Eu falei, tô, porque eu não sei o que você tá sentindo. Dependendo do que você estiver sentindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está passando mal? Você quer tomar uma água? Porque tem pessoas que querem até a pressão. Não, Uhum. não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu só quero que fique comigo. Eu não quero ficar sozinha. Sabe? Então você vê assim, esse tipo de coisa é, Acolhimento. é bonito, exatamente, de se ver, de a pessoa se permitir, não é pedir e ser fraca, é a pessoa se permitir. Fica, né? Faça parte desse meu momento. E eu só Uhum. sou terapeuta. Eu não sou amigo dela, eu não vou ir para casa com ela, eu não vou sair para tomar uma cerveja com ela, não vou fazer nada disso. Eu sou para aquele momento só da terapia. E Uhum. depois eu falo, não, agora eu estou bem, eu vou tomar um banho, e eu quero falar sobre como foi hoje o movimento. Às vezes fala, olha, eu vou tomar um banho, Marcelo, mas eu não quero falar hoje sobre o movimento. Eu vou para casa,
vou pensar à noite, amanhã eu te dou, né, no caso, um feedback. Ótimo, tranquilo. Mas não Perfeito. deixe de me dar, por favor. Então, assim, o Tantra em si, praticamente, ele é um amor de presença, de liberdade, né? Mas ele não é a construção que a gente está acostumado a ser. Uhum. Ele é muito mais que isso, né? É uma Para coisa que você tem mim, que vivenciar ele mesmo, literalmente. o Tantra é sobre sentir que que a gente é sagrado, né? Sim, Para mim é lembrar que o corpo ele também é um altar, onde a vida se manifesta. Então, sim, para mim, o Tantra é realmente te lembrar da potencialidade que você carrega em você, chamada vida. sim. E aí a gente está terminando a nossa live, que a gente já ficou 1 hora e meia nesse Nossa, bate-papo, nem parece. nem percebi, Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, desde o início. com certeza. E, Omar, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, fala, por favor, como te encontra, como faz, como é o seu servir. Tá. Vamos lá. No momento, eu não estou atendendo, nesse momento agora, porque eu tive uma situação familiar com a minha avó, né? Então eu dei uma parada com as terapias nesse momento. Estou cuidando mais de mim, né? Porque ela é a nossa matriarca, né? A mãe da minha mãe, né? Ela está com 88 anos e ela ficou um tempo aqui na minha casa comigo para eu poder cuidar dela. Então, por enquanto eu não estou fazendo atendimento, quero voltar em breve a fazer de novo, e aí eu passo para ti direitinho onde eu vou estar atendendo, tudo, né? Mas assim, a parte ligada, tem meu Instagram, se as pessoas quiserem conversar, me chamar para um bate-papo, tranquilo, converso, tiro dúvidas, explico situações, ajuda a pessoa a buscar, né, vamos colocar assim, essa ferramenta, desenvolver essa ferramenta, porque o Tantra já está em todo mundo. O que está faltando só para as pessoas é fazer a ligação correta para acionar ele, né? E se libertar mais, se permitir mais, gente. Aproveitar a sua vida para você, né? Não é com coisas para ti, mas para você usufruir das coisas que você tem. Você tem que estar bem, principalmente isso. Você tem que estar bem com você mesmo. E saber também as horas, que nem agora, por exemplo, eu não uso Tantra como parte comercial. Você só vive de Tantra? Não, eu tenho meu trabalho, eu sou professor, né? O Tantra ele faz junto um trabalho comigo, mas eu não vivo do Tantra em si. Tenho intenção de ver um dia só dele? Vai poder ser um dia que sim, eu não sei ainda. Eu deixo muito a vida, né? Ela expandir da forma que as coisas são necessárias, né? As 4 leis espirituais, né? Quem chega é quem tem que chegar, quem vai é quem tem que ir, né? Aquilo que você faz no momento é aquele momento e quando a coisa acaba, acaba, né? A gente não pode forçar nada. É assim que as coisas funcionam. O importante é esse fluir do universo. Então, como eu falei, nesse momento não está assim fazendo mal para mim, porque eu utilizei muito disso com a minha avó, né? De ser Legal. presença com ela, de acordar 3 vezes de madrugada para levar ela até o banheiro, para limpar ela e puxar a calça dela, e ela toda com vergonha, eu não, vó, calma, faz parte, né? Eu sou seu neto, não sei o quê. Mas eu morro de vergonha. Calma, vó, não tem problema, é só eu, a senhora e o cachorro. Eu ainda tiro um barato com ela, que eu tenho um cachorrinho, né? E ela dava Uhum. risada. Então, assim, foi assim, uma construção muito bacana e como eu vou falar? É... Gente, foi assim um privilégio eu poder cuidar da minha avó esses últimos dias assim. Ela tá numa casa de repouso agora, né? Estou reestruturando aqui as coisas em casa. Ela viu que era o melhor para ela ter mais pessoas para cuidar dela, porque infelizmente todo mundo na minha família trabalha e ter um cuidador 24 por 48 horas, ela é muito acanhada assim com as pessoas de pôr a mão nela para cuidar dela, e ela tá tendo de novo a independência dela, né? Ela teve um infarto, né? Mas ela está se recuperando assim, extremamente bem. Que E foi bom. muito importante para mim esses últimos meses que eu fiquei com ela, assim, de eu reaprender, né, a cuidar e a cuidar de um idoso, que eu nunca tinha cuidado até hoje, né? Cuidei dos meus E filhos, cuidar de quem cuidou de você, né? cuido de pessoas, mas cuidar de quem cuidou de mim, eu nunca tinha feito isso até agora, né? Então, para mim foi, assim, extremamente gratificante, né? Que bom. Tá Então bom? tá bom, Marcelo, muito obrigada de verdade, Tá né? joia, Quanto Ju, tempo que a beleza. gente fala dessa live e agora Faz desencantou, né? tempo. É o que eu falei, o universo vai conspirando e preparando as coisas para o momento certo, para Foi acontecer elas. maravilhoso, muito obrigada. Tenho Tá joia, certeza obrigado a que todo você. mundo que assistir essa live, a gravação, vai, assim, com certeza transbordar
né? Ah, eu espero. Eu espero mesmo. Tenho certeza disso. Obrigada, viu? De Tá ótimo. verdade. Tá, Gente, joia, gente. gratidão a todos vocês. Obrigado. Bom descanso para vocês. E quinta-feira tem uma live especial e é de lá da China. Ó, tá A ótimo. gente vai ter a Bárbara Ferrarese, ela é jornalista. E ela abriu mão, né? Daqui do Brasil para viver essa nova experiência. Ela vai falar um Uhum. pouco sobre isso, do que é necessário desconstruir em Sim. si, né? Abrir mão, né, de uma carreira sólida, né? Para de repente viver uma história de amor, né? E se abrir realmente para um novo mundo. Então vai ser muito preciosa essa live também. Com Espero certeza. vocês. E tudo que a gente faz por amor tá tudo acima do bem e do mal, né? Tá muito além Com das coisas, né? certeza, O amor com ultrapassa certeza. tudo isso. Tá ótimo, viu? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.